seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast. E hoje a gente vai conversar sobre censura ou cancelamento de livros. Então, senta aí que a gente vai dialogar, tá? Mas antes, para você que está me assistindo pelo YouTube, eu vou fazer um unboxing aqui. Então, se você está me ouvindo agora pelo Spotify, corre lá no meu canal do YouTube se você quiser ver qual livro que chegou aqui, tá? Aqui em casa. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o unboxing aqui pro pessoal do YouTube, tá? O áudio, eu vou tirar essa parte do áudio lá pro pessoal do Spotify, porque não vai fazer sentido. Eu vou mostrar o livro aqui, né? Mas se o pessoal do Spotify quiser vir aqui conferir. Então, estou aqui com a minha caixinha da Amazon fechada, tá? E vou abrir aqui, ó, com vocês. Eu sei que eu tenho feito os unboxings sem aparecer. Eu vou apoiar aqui no meu colo, porque senão eu vou acabar, sei lá, me cortando e tudo mais. Eu sei que eu tenho feito os unboxings sem aparecer no vídeo, mas é porque eu gosto de focar no livro, sabe? E muitas pessoas vieram elogiar e falar assim, ah, não, ficou muito bacana, gostei que dá pra gente ver bem. Então, assim, as estrelas desse canal são os livros e não eu. Então, tudo bem se eu não aparecer nos vídeos de unboxing, né? Mas, como eu já tinha que gravar aqui e, de uma certa forma, esse livro tem a ver com o tema, não, gente, não é um livro censurado, tá? Mas é um livro que eu acho que uma parte das pessoas vai querer cancelar e eu já digo não. Não vamos cancelar este livro, que eu queria muito ele custou caro. Então eu acho que assim, meio que vai linkar esse unboxing, né? Eu abri aqui a caixa, vai dar uma introduçãozinha. Ó, barulho de quem está tentando tirar. Vai dar esse unboxing, meio que vai dar uma introduçãozinha, ou vai estar conectado com o assunto. Então, pessoal, este aqui é o livro que eu tanto queria. Já falei com vocês aqui algumas vezes, né? Que eu queria este livro aqui, que é o The Queen, 70 Glorious Years, The Official Platinum Jubilee Souvenir. Então, este livro aqui é o livro A Rainha, 70 gloriosos anos, 70 anos de reinado, tá? Porque ela faleceu com 96 anos. Aí aqui, olha, é um souvenir oficial do jubileu de platino. Então, este livro veio diretamente da Inglaterra. Tô brincando. Eu não sei se tinha de qual estoque da Amazon esse livro veio, mas é um livro internacional, é um livro em inglês. Demorou um tempo pra chegar. Vou pegar o estilete aqui, ó, pra continuar abrindo. Demorou um tempo pra chegar, já tem quase um mês que eu comprei, tá? Comprei numa promoção porque ele custava os meus 2 rins e daí custou só um deles. Esse livro, pessoal, custava R$305. Eu tava namorando ele há muito tempo. E por que esse livro custava tão caro? Porque é um livro que originalmente é vendido em pounds, em libras, né? E a cotação da libra aqui no Brasil é caro. Então, ele é um souvenir oficial do jubileu de 70 anos, é um souvenir das comemorações de 70 anos de reinado da rainha. Tô tentando tirar aqui o plástico, ó. Então, eu imagino que em libras ele já não era um souvenir baratinho. E aí, quando você convertia pro real, dava 300 e tantos reais. Só que ele entrou 2 vezes em promoção na Amazon. Ele entrou em promoção na Amazon na Book Friday, mas aí eu tava sem dinheiro, deixei passar. Ele tava sendo vendido por 100 e poucos reais na Book Friday. Voltou pra 305, e aí agora, tipo, no dia que anunciaram o falecimento da rainha, ele caiu de novo pra 100 e poucos reais. Eu paguei, se eu não me engano, 136 reais que eu paguei nesse livro. Então, de 305, eu paguei 136, tá? Então, olha só que lindeza. É um livro, gente, de mesa, tá? É um livro pra você expor na sua casa. Olha aqui atrás, isso aqui é foto da coroação dela. Por dentro, ele vem aqui, ó, com orelha, mas esses livros estrangeiros, eles vêm sempre com uma luvazinha assim, sabe?
Ó, então esse aqui é tipo uma capinha, uma luva de proteção. Vem aqui com o símbolo, ó, do jubileu de Platinum dela. Por dentro ele tem a cor oficial, que é um... Ah, na câmera parece preto, que pena. Mas ele é mais ou menos dessa cor aqui, ó. Deixa eu ver se o símbolo aparece melhor. Ele é um roxo azulado escuro, sabe? Ele é roxeado, assim, mas só que na câmera ele só aparece meio preto, meio azul marinho, assim. Mas ele é meio que da cor do símbolo do jubileu dela. Porque tudo deles tem uma simbologia, tem uma cor e tal. Vou mostrar o livro por dentro. Olha só. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, ele vai contar, né, a história dos 70 anos de reinado da rainha. Então, é um livro repleto de fotos, ó. Muito lindo mesmo. E como vocês sabem, eu adoro ler sobre as histórias da família real, das coisas ruins e das coisas, né, interessantes, porque, tipo assim, família real inglesa, longa história de muitas coisas ruins que eles fizeram, como família real, né, mas eu admiro muito, na modernidade, eu admirava muito, né, a rainha, a princesa Diana e a Kate. Então, se vocês pararem pra pensar, eu faço um recorte meio feminista da coisa, né? Mas assim, tá, ela tava ali, ela simboliza muita coisa ruim, mas eu também, como mulher, admirava ela com o trabalho dela e com o foco dela em servir a coroa, entendeu? E como mulher, ser a mulher que manda ali no negócio. Até acredito que a Elizabeth, né, a Rainha Elizabeth, eu acho que ela poderia ter usado mais do poder dela para fazer mais coisas. Quando a gente começa a entrar a fundo ali, você vê que ela é uma pessoa boazinha, então ela acabava sendo manipulada um pouco pela mãe e pelas pessoas mais antigas da firma, né? Quem conhece, lê um pouco sobre a família real, sabe que a família é uma coisa e a instituição, né, a firma é outra. Então a família trabalha para a firma, fazendo coisas para a coroa, para a família real. Então, assim, eles têm trabalhos, eles têm obrigações, eles não ficam ali, tipo, o dia inteiro só gastando dinheiro do governo, não. Até porque a porcentagem de dinheiro que eles ganham do governo no montante é muita coisa, mas eu li um artigo que acho que em 2019 cada inglês gastava em média £1 por ano com a família real. Então, assim, é como se cada brasileiro gastasse R$ 1 por ano para sustentar ali, entendeu? Se você fizer um por um. Então, assim, para um indivíduo inglês não custa tanto gastar, né? Tipo, a monarquia continuar existindo ali. Mas no final das contas, quando você pega tipo £1, né, uma libra de cada pessoa da população, é muito dinheiro no final das contas. Mas enfim, então, vamos lá ao nosso tópico. Seja bem-vindo de volta. Para você que estava me escutando aí, começou a me escutar no Spotify, eu já fiz o unboxing. Tava começando a falar. O livro que eu fiz o unboxing é o livro sobre o souvenir oficial do jubileu de Platinum da rainha da Inglaterra, falando sobre os 70 anos de reinado dela. Então, aí, este livro, por que eu acho que esse livro tem um pouco a ver com o nosso tema cancelamento ou censura de livros? Porque hoje em dia eu sinto que as pessoas, elas assim, se elas não concordam com um tópico e aí elas são leitoras, elas querem, se a pessoa é de esquerda, ela quer cancelar aquele livro. E se a pessoa é de direita, eles usam a palavra censura de livro, né? Porque daí estamos com a direita no governo agora, então, tipo assim, seria censura se fosse da direita, né? Tipo assim, se o governo proibisse alguém de ler algum livro, seria uma censura. Mas o que eu gostaria de dialogar com vocês hoje é que, na minha opinião, tanto faz se você chama de censura ou de cancelamento. Para mim é a mesma coisa, porque nos dois casos você tá falando para as pessoas que elas não podem ler determinado livro.
E é isso, entendeu? Você cancelar um livro, mesmo que não seja por lei, mas você falar para todo mundo de um grupo, ou na verdade aquilo acontece geralmente de uma bolha tentando fazer outra bolha não ler um determinado livro, né? E aí você tá censurando aquelas pessoas. Se você tá falando assim, olha, você não pode ler esse livro porque eu acho isso, isso e isso. Você tá censurando aquela pessoa de ler aquele livro. Você tá dizendo que ela é proibida, mesmo que não seja pela lei, de ler determinado livro, né? E óbvio que a censura mesmo governamental de livros é errada também. Pra mim, no final das contas, é tipo a mesma coisa. Tipo, você tá proibindo as pessoas de ler um determinado livro que elas podem querer ler. Então, eu não concordo. Eu não concordo nem com o cancelamento de livros e não concordo também com a censura de livros, sabe? Por exemplo, esse livro aqui que acabou de chegar. Eu sei que vão ter pessoas que vão falar assim, meu Deus, não acredito, você vai ler sobre a monarquia inglesa, mas eles escravizaram as pessoas no passado, eles colonizaram países no passado, a rainha nunca pediu desculpa por tudo que a coroa inglesa fez durante os últimos, sei lá, 1000 anos de reinado na Inglaterra. Eu concordo com isso. Eu não estou dizendo aqui que a monarquia inglesa esteja certa. Eu não estou dizendo que eles são anjos na Terra. Eu só estou dizendo que eu tenho vontade de ler esse livro. E aí, pessoal, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho que muitos de vocês não conseguem entender. Mas eu vou falar um segredo aqui. Ler não é concordar, ok? Então, assim, ler um livro não quer dizer que você tenha obrigação de concordar com tudo que está escrito ali naquele livro. E, na verdade, é meio que criar o hábito da leitura é meio que o contrário. Criar o hábito da leitura e ler um pouco de tudo vai te dar senso crítico para ler alguma coisa e ter uma opinião própria, ao invés de engolir a opinião do autor do livro. Quanto mais você lê, mais conhecimento de mundo você vai ter, mais conhecimento de histórias passadas ou de histórias contemporâneas você vai ter, mais capacidade de criar sua própria opinião você vai ter. Então hoje eu tenho maturidade e conhecimento de mundo suficiente para ler sobre uma mulher que eu até certo ponto admiro, mas não concordo com 100% de todas as coisas que ela fez durante a vida, mas admiro até certo ponto. Eu posso ler um livro sobre ela e, não, isso foi bacana, né? Tipo assim, poxa, ela dedicou a vida dela inteira pro país e tal, mas isso aqui foi muito ruim, eu nunca faria isso. Então, eu tenho tanto maturidade quanto senso crítico para ler um livro e julgar. Não, ó, isso aqui é errado, então isso aqui eu nunca faria. Mas aconteceu em algum momento da história, beleza, não vou repetir, mas aconteceu e vida que segue. E eu acho que as pessoas, elas esquecem disso, elas esquecem que elas podem ler um livro e não concordar com o livro. O que não pode acontecer é você proibir as pessoas de, meu Deus, vamos cancelar todos os livros que existem sobre a monarquia, porque as pessoas não podem apoiar a monarquia. Tipo, cara, ler o livro sobre ela não é apoiar a monarquia, é só conhecer uma partezinha da história, que foi a partezinha da história dos 70 anos do reinado dela. Eu tô me referindo a esse livro específico, mas você pode fazer a conexão com outras coisas também, sabe? Tipo, isso se discute muito, do mesmo jeito que eu acho muito errado as pessoas irem pra internet tentar cancelar uma revista em quadrinho que tem um beijo de dois garotos ali, de dois... Eu acho que os personagens eram de maior, eu nem sei porque eu não cheguei a ler aquela HQ. Mas foi muito errado o que a direita tentou fazer com aquela HQ. Tipo assim, não é porque você está lendo uma HQ que você vai sair por aí beijando as pessoas. Não é assim que acontecem as coisas, entendeu? Você tem que ter discernimento. E outra coisa, não tem nada de errado dois meninos se beijarem, ou dois homens se beijarem, ou duas mulheres se beijarem, ou tipo assim, 3 pessoas se beijarem, 4 pessoas se beijarem juntas. Não tem nenhum problema. Na minha opinião, não tem nenhum problema. E aquilo está ali no livro, em um livro, também pra mim tem zero problemas. Então, do mesmo jeito que é errado tentar cancelar ou censurar aquela HQ que tinha os personagens homossexuais se beijando,
também é errado tentar cancelar um livro que tem a ver com algum outro assunto que você não concorde. Entende? Os livros, eles têm que ter, as pessoas, elas têm que ter o direito de escolher o que elas vão ou não ler, sabe? E esse é um assunto que eu queria muito tratar aqui, porque eu sei que meu canal é muito pequenininho hoje, então não tem um grupo específico de seguidores, sabe? Tipo assim, não é só gente de um lado que me segue, nem só gente de outro lado que me segue. Mas já pipocaram aqui e ali algumas pessoas extremistas. E foram pessoas extremas pros dois lados, tá? Eu já vi comentário, assim, negativo de pessoas de extrema direita. Tipo assim, e já vi comentários negativos de pessoas de extrema esquerda no meu canal. E eu acho que, infelizmente, vai continuar acontecendo no meu canal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que busca na minha vida, a minha filosofia é o equilíbrio. Eu busco muito o equilíbrio. Eu não gosto de coisas extremas, eu não gosto de coisas extremistas. Por exemplo, eu não gosto do extremismo religioso. E quando eu falo de extremismo religioso, eu não estou falando do extremismo religioso islâmico, não. Eu estou falando porque eu moro no Brasil, né? Eu não conheço pessoalmente ninguém de religião muçulmana, assim. Estou falando do extremismo religioso católico, por exemplo, extremismo religioso cristão que existe aqui no Brasil. Porque eu vejo muito isso, sabe? De pessoas cristãs, sei lá, sabe? Fazendo comentários maldosos sobre outras religiões. Isso acontece o tempo todo. E o que eu acho mais hipócrita é um cristão falando mal de outro cristão só porque esse outro cristão não é da igreja dele. Gente, eu já fui muito evangélica na minha vida. Eu fiz missão pela igreja, sabe? Eu recebi os americanos e ia na casa das pessoas fazer missão de tradução de orações, entendeu? Era muito de dentro da igreja. Só que dentro da igreja, quanto mais você vai entrando, mais vai sendo extremismo. E eu sempre me senti incomodada com extremismo religioso. E aí você estava dentro de uma igreja cristã que prega o amor ao próximo, sendo que as pessoas, quando viam o próximo vestindo a saia da Assembleia, pegavam e falavam mal. Eu não era da Assembleia, eu era de outra igreja, e as pessoas dessa igreja tinham coragem de virar e falar mal uma para outra de um outro cristão, só porque aquele outro cristão estava numa doutrina um pouco mais conservadora da doutrina que já era conservadora dela virava e falava mal. Daí eu ficava, tá, mas essa pessoa também é cristã, essa pessoa também acredita em Deus, em Jesus Cristo, daí você tá aqui falando mal dela. Dentro da igreja, falando mal de outro cristão, que você deveria amar e não criticar. Até porque o único, né, dentro da religião cristã que pode julgar é Deus. Então, se você tá julgando o amiguinho, você tá errado, né? Porque o julgamento não é seu. Você não é quem vai dar o julgamento. Deus que vai julgar depois. Então, você não tem que julgar ninguém. E a mesma coisa acontece em relação a outras religiões, tipo assim, eu estar no enterro e daí tinha ali uma outra pessoa sendo velada, que a religião da família daquela pessoa falecida era Umbanda, e aí as pessoas cristãs ali do enterro que estavam próximos de mim começaram a falar mal das pessoas que eram da Umbanda, e daí eu tipo, gente, não, respeita, porque eles estão respeitando a minha família, velando a minha mãe, daí vocês não estão respeitando a família deles, tipo assim, meu Deus. Então assim, o extremismo religioso me incomoda muito, e eu vejo que a maioria das pessoas que estão nesse extremismo religioso, eles pendem um pouco pra direita, né, a maioria das pessoas vão pra direita, pro conservadorismo extremo, e assim, a extrema direita, né, na política, a gente sabe que os extremos são nocivos, porque independente dos dois extremos, vai acabar numa ditadura. Tipo assim, uma ditadura de direita ou uma ditadura de esquerda, as duas são péssimas. Então, o meu caminho é o equilíbrio. Eu fico um pouco mais ali no meio, tipo, gente, olha só, não vou ser religiosa, não vou ser tradicional, não tenho religião hoje, tenho uma espiritualidade, eu tenho coisas sobrenaturais que eu acredito, então eu digo que é a minha que é a minha espiritualidade, mas religião não tenho, porque eu sinto que a religião é criada pelo homem, sabe? E aí tem tantos defeitos ali que hoje eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho sim coisas sobrenaturais que eu não consigo explicar que eu acredito, então é a minha espiritualidade.
Mas eu não sou nem tipo de extrema direita e nem de extrema esquerda, porque eu acho que os extremos são nocivos, sabe? Mas eu também não concordo, apesar de ser feminista, de estar estudando sobre o assunto, porque a verdade é que eu sou uma nova feminista no sentido de estou tentando aprender mais sobre a história do feminismo agora, mas óbvio, sempre acreditei que as mulheres e os homens deveriam ter direitos iguais. Mas eu também não sou extremista o suficiente para poder pegar, sair pelada na rua, pegar um crucifixo e colocar lá, porque, tipo assim, para mim isso é extremista demais e isso ofende a religião das pessoas. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas ao mesmo tempo eu não quero ofender a religião das outras pessoas para defender a minha ideologia feminista, entende? Então, assim, os extremos são ruins. O extremo esquerdo também é ruim, o extremo direito é ruim. Então, eu sou uma pessoa muito da linha do meio, do equilíbrio, de buscar. Eu escuto opiniões dos dois lados e eu tento aplicar o que eu entendo que é bom, né? O que é normal, o que é aceitável na minha vida ali, entendeu? E na minha ideologia política também. Tipo assim, entendeu? Hoje eu até pendo um pouco mais para a esquerda, porque quando você sai ali do da igreja e tal, você acaba indo um pouco pro lado de lá demais, assim, entende? Então, assim, eu sou um pouco centro e pendo pra esquerda, até porque, assim, a direita hoje tá fazendo tanta cagada, mas enfim, também não sou extremista. E já que a gente tá falando um pouco de política, né, eu vou falar mais ou menos sobre o que eu acho dessas eleições, porque, enfim, eu entrei no assunto, né? Já estamos aqui. A única certeza que eu tenho é que eu não vou votar em um homem branco, cis, hétero, rico, que já esteve no poder e não resolveu os problemas. Então, eu não vou votar num homem branco, rico, cis, hétero. Isso eu posso dar certeza pra vocês. Tem outros candidatos no primeiro turno, né? Tem mulheres candidatas à presidência, tem um homem preto candidato à presidência. Se você estudou o mínimo, né, você sabe quem são todos os candidatos, você sabe que você tem outras opções. Então, é só isso que eu posso dizer. Não vou votar num homem branco, rico, que já esteve no poder, e não resolveu o assunto, entendeu? Então, assim, eu tenho uma linha mais centrada, uma linha mais equilibrada, e eu busco isso na minha vida em tudo. E eu busco isso, né, no assunto, né, do nosso tópico, que é livros, né? Então, eu queria deixar muito claro que aqui no canal vocês não vão encontrar as minhas experiências de leituras, eu não faço resenha porque eu não sigo o método, mas eu não vou ler e falar sobre livros aqui no canal só de um assunto, entendeu? Eu não vou ler só clássicos, do mesmo jeito que eu não vou ler só romances romances, né, com R maiúsculo, românticos. Eu não vou ler só comédia romântica, eu não vou ler só clássico, eu não vou ler só HQ, eu não vou ler só mangá. Eu vou ler de tudo um pouco, eu vou ler biografia. E aí, gente, quando eu falo que eu vou ler biografia de todas as pessoas que me interessarem. Eu posso ler a biografia da rainha e eu posso ler a biografia da Frida Kahlo. Eu posso ler a biografia da Michelle Obama e eu posso ler a biografia, sei lá, de qualquer outra pessoa que me interessar, entendeu? Porque eu não vou me limitar. Eu vou tentar o máximo que eu puder estudar, entender sobre os assuntos, para poder criar a minha opinião própria. Então, porque eu sinto que as pessoas, elas ficam esperando, por exemplo, no canal, tipo assim, chegar e falar assim, eu sou de um lado ou eu sou de outro, e daí eu vou falar só de livros desse lado, ou eu vou falar só de livros do outro lado. Só que nesse canal, não, isso não vai acontecer. Se você tiver expectativa, ou se você gosta de seguir canais que só falem de livros de uma ideologia política, ou só de livros clássicos, não vai ser aqui, entendeu? Porque eu vou ler de tudo um pouco. Eu vou ler livros clássicos porque eu acho que livros clássicos são importantes, eles são clássicos por um motivo. Geralmente são livros que foram brilhantemente escritos, são livros que trazem muitas camadas, são livros que melhoram o nosso vocabulário, são livros que
fazem a gente pensar, mas eu vou aparecer aqui de vez em quando com um livro romance meloso, que na primeira página eu já sabia que eles iam ficar juntos, se apaixonar e o final eram eles juntos. Eu vou falar sobre esse tipo de livro também, porque eu sinto falta às vezes de ler livros mais leves, sabe? Principalmente depois da minha cirurgia, eu fiquei com muita dificuldade de ler livros que tinham desastre, tipo, que tinha gente morrendo de doença, que tinha gente na guerra, gente destroçado. Eu tava no meio da recuperação de uma cirurgia morrendo de medo de ter, sei lá, sangramento e tudo mais, lendo um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, o povo se matando lá no campo, tipo, o povo morrendo de lepra, e eu, meu Deus, não quero ler sobre isso. Eu sei que os clássicos são importantes, eu sei que a maioria dos clássicos são meio pesados, eu gosto de ler clássico porque eles são livros muito... Eu sinto a diferença de escrita, eu não vou também, sei lá, passar um pano 100% pros livros contemporâneos e dizer que eles são melhores que os clássicos, não, porque eles não são. Mas eu também não vou me limitar e dizer que eu só vou ler clássico daqui pra frente. Não, porque vai ter um dia que eu vou querer pegar o meu livro do Mac, que é o Gato no Telhado, que faz os vizinhos se apaixonarem. Vão ter dias que eu vou querer ler um livro bobinho, estilo filme de sessão da tarde, tá tudo bem. Do mesmo jeito que eu vou pegar um livro de estudo, vou ler lá, fazer um livro sobre literatura, ler sobre estilos literários, estudar e vir conversar com vocês sobre esse livro, eu também vou pegar toda a coleção da Anne Green Gables e vir aqui falar sobre a menininha que foi abandonada e era órfã e blá blá blá. Então, aqui vai ter de tudo, sabe? Vai ter de tudo um pouco, porque eu sou eclética e não é só uma questão de ser eclética, é uma questão de não querer me podar, sabe? Eu não vou me censurar. Então, eu não vou censurar livros, eu não vou cancelar livros. Se me deu vontade de ler determinado livro, pra mim não importa se esse livro, as pessoas falam que esse livro é de esquerda, as pessoas falam que esse livro é de direita. Se for um livro que me interessa, eu vou ler. Eu não vou me podar, eu não vou cancelar livro, eu não vou censurar livro aqui, porque eu acho que isso me faz me proibir de ler determinado livro, independente sobre o que ele fala, vai me fazer mais mal do que bem, porque querendo ou não, quando eu censuro um livro, quando eu me nego a ler um livro, quando eu cancelo um livro, eu tô me impedindo de adquirir o conhecimento que aquele livro poderia me fornecer. E eu acho que o mais inteligente a se fazer é escutar os dois lados, ler sobre coisas dos dois lados, né? E tirar as próprias conclusões, porque não adianta também você só ouvir a opinião das outras pessoas e a sua opinião. Tipo assim, tá todo mundo falando pra não ler determinado livro, porque determinado livro fala X. Aí você vai só aceitar a opinião dos outros? Não, beleza, tá todo mundo falando que esse livro é ruim porque fala sobre X assunto, então eu não vou ler, não. Não, vai lá, lê o livro e tira suas conclusões, sabe? Tipo, vai você ler o livro e botar o seu cérebro pra pensar e julgar você se aquele livro é realmente ruim ou se são só um monte de pessoas que não leram o livro e estão falando mal porque alguém que leu o livro falou mal. Porque acontece, gente, livros não são unânimes, sabe? As pessoas que eu mais admiro, às vezes... os leitores que eu mais admiro leem livros que quando eu vou ler eu falo assim, nossa, mas aquela pessoa gostou tanto e eu não tô gostando, né? Ou então, às vezes é o contrário, às vezes a pessoa vai e fala, tipo, nossa, não gostei desse livro, daí eu vou lá e leio o livro e falo assim, nossa, mas esse livro é tão legal. Então, assim, acontece e opiniões são diferentes, sabe? Os livros não são unânimes, mas o que... de tudo que eu falei, o que eu gostaria realmente que vocês levassem pra vocês no coraçãozinho de vocês, é assim, ler não é aceitar, ler não é concordar, ler não é acreditar. Você não precisa ler um livro e concordar com tudo que tá escrito ali. Você não tem que ler um livro e acreditar em tudo que tá ali. Você não tem que ler um livro e aceitar, sabe? E sobre a questão, por exemplo, de livros que têm passagens racistas ou livros que têm de autores que depois foram descobertos ou considerados racistas e tudo mais.
Gente, o racismo, ele é errado e sempre foi, sabe? Você tratar uma pessoa mal por determinada característica é errado e ponto. Sempre foi errado, sempre. Porém, existiu uma época na história da humanidade em que a sociedade, mesmo sendo errada, repetindo, isto é errado, tá? Eu estou falando que é errado. Mas mesmo sendo errado, existiu um momento na história da humanidade que a sociedade aceitava esse tipo de ação. Era errado, sempre foi errado. Mas as pessoas aceitavam. E às vezes até faziam com que acontecesse mais, né? Tipo assim, pioravam a situação, faziam um errado, né? Mas naquele momento, no passado, a sociedade não fazia nada contra. Hoje a gente faz coisas contra, entendeu? E eu acho importante a gente não cancelar esse tipo de livro ou não censurar esse tipo de livro, porque você tem que saber o que aconteceu na história para não repetir a história. É para isso que os livros clássicos existem, é para isso que os livros sobre história existem, é para isso que a gente tem que falar sobre as coisas ruins que aconteceram na história. Tipo assim, o nazismo foi muito errado, mas todo mundo lê livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a gente sabe que foi errado, aconteceu no passado e a gente não quer que volte a se repetir. Então, a gente não pode evitar de ler sobre esses assuntos para se alienar, porque quando a gente se a gente não conhece sobre o assunto, se a gente está alienado, a gente não faz nada para evitar que aquilo se repita, e daí repete de novo. E é por isso que tem alguns erros, né, na história da humanidade que se repetem, porque as pessoas, acho que elas chegam num momento que elas falam assim, não, a gente não vai mais falar sobre esse assunto, vamos fingir que esse assunto não existiu. Não, não é para fingir que não existiu, porque se a gente fingir que esse assunto não existiu, vai se repetir, e óbvio que ninguém quer que isso se repita, porque é errado, entendeu? É uma coisa errada. Tipo assim, a escravidão foi errado, o nazismo foi errado, e a gente não quer que se repita, mas para não se repetir, o número de pessoas no mundo tem que estar ciente de que aquilo é errado para evitar que aquilo aconteça de novo, sabe? Então é por isso que a gente não pode censurar e cancelar todos os livros sobre esses assuntos, porque as pessoas, elas têm que ler e falar assim, caraca, isso aqui é muito errado, mas o livro foi bem escrito. E é isso, é você ler o livro e discordar com aquela ideia errada, sabe? Se você lê um livro, igual o pessoal tem falado de Monteiro Lobato, né? Tipo, cara, beleza, você vai ver ali ele falando da tia Anastácia e você vai falar assim, cara, isso é muito errado, eu não vou fazer isso. E é isso que você tem que fazer quando você lê alguma coisa que você não concorda com num livro. É discordar e falar que não vai fazer aquela coisa errada. É para isso que aquela informação às vezes está ali. Para você discordar, às vezes é até uma provocação do autor, né? Não tô falando no sentido de Monteiro Lobato, não, tô falando no geral. Tem autores que provocam ali, entendeu? Tipo assim, Saramago é um autor que provoca muito, ele escreve muita coisa assim, tipo, cara, no ensaio sobre a cegueira tem cena de estupro ali, entendeu? E é óbvio que ele escreveu aquilo ali para você ler, para você ficar incomodado e para você discordar daquilo. Ele escreveu com a intenção que você discordasse daquela cena. Esse era o objetivo, tipo assim, era para você sentir repúdio sobre aquela coisa errada que tá acontecendo ali. Então é por isso que não tem como a gente cancelar ensaio sobre a cegueira, né, na altura do campeonato, por exemplo, só porque tem uma cena de assédio ali, porque a intenção do autor com aquela cena de assédio foi que você te sentisse repúdio e falasse, caraca, isso é muito errado, não tem como eu aceitar isso. Só que as pessoas, quando elas estão no extremismo, elas não leem o livro e elas saem falando mal do livro. Enfim, pessoal, vamos lembrar que ler não é concordar e que você pode ler uma coisa errada num livro e não repetir aquela coisa errada, ok? Era meio que sobre isso, eu precisava falar, porque essa semana foi uma semana que esse assunto tava muito assim, sabe? Ao meu redor, de pessoas falando, vamos cancelar tal livro, vamos cancelar Moby Dick. Aí eu, não, é só você ler e discordar do que tá errado ali, lê o clássico e discorda do que você tem que desconcordar, mas, tipo, é muito mais do que não é sobre isso o livro não é sobre isso, entendeu?
Então é isso, pessoal. Pensem muito bem e usem o senso crítico. Use o senso crítico, tire as suas próprias conclusões e não deixe que as outras pessoas decidam por você o que você vai ler. Decide você o que você vai ler, sabe? Decide você. Gosta de ler livro de terror? Lê livro de terror. Gosta de ler romance? Lê livro de romance. Gosta de ler clássico? Vai ler seu clássico. Gosta de ler biografia? Vai ler sua biografia e seja feliz. O importante é você ler. É você ler, ok? E cuidado, não se deixe levar pela falação dos extremistas, porque é muito fácil a gente se deixar levar, sabe? É muito fácil, é muito fácil. E eu continuo aí tentando o meu caminho do meio, continuo tentando o meu equilíbrio, continuo tentando aprender sobre tudo, sabe? No meu só sei que nada sei, continuo aí buscando aprender um pouquinho que seja a cada dia, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sei que foi um episódio que eu falei um pouco mais rápido, me desculpe, não consegui manter a mesma calma, controle e voz tranquila dos outros podcasts, mas é porque esse assunto me deixa um pouco mais exacerbada, me deixa um pouco mais com raiva. Então, assim, foi um podcast que eu falei um pouco mais rápido, me desculpem, mas a gente vai continuar aí com próximos episódios do podcast falando sobre outros assuntos. Combinado? Tchau, pessoal!